Olá, meu nome é Lisa, eu sou acadêmica do terceiro módulo da agronomia e a pedido do professor Ivan, na disciplina Genética e Melhoramento Vegetal, eu vou apresentar um pouco sobre o que é a genética de populações. Bom, inicialmente, para a gente entender genética de populações, nós devemos compreender os conceitos básicos de genética. Por exemplo, o que é uma molécula de DNA, um cromossomo, um cariótipo, um genoma, um gene, o que são alelos, genótipo, hereditariedade, segregação gênica, herança simples ou mendeliana e proporção de segregação. A genética de populações, ela estuda as leis de Mendel. Ela estuda a hereditariedade de um grupo de indivíduos, sendo então denominada como um fenômeno hereditário em nível populacional. Uma população, a gente pode definir ela como um grupo de indivíduos de mesma espécie que se reproduzem entre si e por isso apresentam propriedades comuns numa mesma dimensão de espaço e tempo. Desta forma, então, uma população de plantas, ela pode ser considerada uma população de genes. Uma grande parte, então, do estudo de genética de populações procura estabelecer expectativas para variantes genéticas ou alelos em uma população, como também quantos indivíduos se espera estar carregando um certo alelo, quão provável é encontrar duas cópias de uma mutação rara, qual a probabilidade de um determinado genótipo ser de uma população. Então, ao invés de conhecermos os antepassados de cada indivíduo, a gente conhece apenas o conjunto de antepassados e sabemos qual é o processo de reprodução, se autofecundação, cruzamento livre ou então a combinação de ambos esses processos. As características que distinguem os indivíduos são diferenças gradativas e quantitativas. Na genética mendeliana, os cruzamentos eles eram pré-estabelecidos, heterozigoto ou homozigoto, na qual o genótipo ele era especificado e avaliado. Então, o foco ele se dirigia em apenas um cruzamento, em um indivíduo isolado. Já dentro de uma população, então, há vários cruzamentos ocorrendo e a gente não pode focar em apenas um, né? E nem considerar que todos esses cruzamentos estão acontecendo da mesma maneira e da mesma proporção, se a gente não entender qual a frequência que os alelos aparecem na população. Então, a genética de populações, ela possui como objetivo cruzamentos em que as populações são observadas e são consideradas todas as possibilidades, para que possam, então, serem estimadas dinâmicas, obtendo, então, a frequência de genótipos esperados nas gerações subsequentes e também como essas frequências vão se comportar na segunda, terceira, quarta geração, assim por diante. A genética de populações, então, assim como mencionado antes, ela vai se referir à transmissão dos genes de uma geração para a geração seguinte. E a constituição genética da população, com relação a esses genes que ela transporta, ela é descrita pela relação das frequências gênicas, ou seja, pela especificação dos alelos presentes em cada loco e pelo número ou proporção dos diferentes alelos em cada loco. Hard e Weinberg, eles atuaram então propondo em princípios estatísticos que pudessem nos trazer informações e nos explicar de como essas dinâmicas populacionais, quando observadas sob a ótica da genética, ocorrem entre as distintas gerações.
Então, eles vão nos explicar a dinâmica dos genes na população, e eles propuseram que em uma população infinitamente grande, sob acasalamento ao acaso, as frequências gênicas e genotípicas, elas permanecem constantes dentro, né, na população de uma geração para outra. Variedades, então, de plantas alógamas, como a cebola e o milho, né, eles apresentam polinização aberta ao acaso. Então, eles vão se enquadrar perfeitamente bem dentro do que é denominado de população pelo geneticista. Por quê? Porque eles são grupos de indivíduos que são cultivados no mesmo local e que, em decorrência da sua forma de polinização, eles permitem que os cruzamentos ocorram inteiramente ao acaso. É válido destacar também que em uma população, o indivíduo ele tem uma importância transitória, porque o que mesmo interessa são os alelos que ele possui e que serão transmitidos para as gerações seguintes. Hardy-Weinberg, então, explica a dinâmica, né, dos genes na população e propõe que em uma população infinitamente grande, sob acasalamento ao acaso, cada indivíduo possui igual possibilidade de acasalamento com qualquer outro indivíduo da população, na ausência de migração, oscilação genética, endogamia ou consanguinidade, sistemas de acasalamento, mutação e seleção. As frequências gênicas e genotípicas, elas permanecem constantes na população de uma geração para a outra. Por isso, então, que as frequências gênicas, elas podem ser determinadas a partir das frequências genotípicas. E quando, então, um determinado alelo de um gene na população, ele sofre variação em sua frequência ao longo do tempo, ele pode ser um indício de que esteja ocorrendo evolução. Se não há essa mudança na frequência dos alelos e do genótipo da população ao longo do tempo, a gente pode dizer que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. E os fatores gerais, então, que vão influenciar na distribuição da variação genética dentro de uma espécie, incluem, então, mutação, seleção, deriva genética, recombinação, migração e demografia populacional. O teorema de Hardy-Weinberg, então, ele considera esta fórmula que está aparecendo aqui para nós, P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado igual a 1, onde o P é a frequência do alelo dominante, o Q é a frequência do alelo recessivo, o P ao quadrado é a frequência do genótipo homozigoto dominante, o 2pq é a frequência do genótipo heterozigoto e o Q ao quadrado é a frequência do genótipo homozigoto recessivo. Esse teorema, então, ele vai prever que a soma das frequências alélicas P mais Q seja igual a 1. Isso vai significar que os gametas, eles são viáveis, podendo, então, ou serem fecundados ou fecundarem. Desta mesma forma, né, essa fórmula, ela também é igual a 1, porque isso indica a viabilidade dos indivíduos que possuem os alelos que estão em estudo. Bom, o melhoramento, então, ele tem sido definido como a arte e a ciência que visam a modificação gênica das plantas para torná-las mais úteis ao homem. Então, a genética de populações, ela estuda a origem da variação e como essa variação é transmitida dentro das populações. É um mecanismo que vai, então, auxiliar os métodos de melhoramento de plantas. E no Brasil, esses estudos, então, eles iniciaram nos anos 50.
Podemos definir, então, uma população de plantas alógamas como populações que estão em que os organismos eles se intercasalam livremente e ocupam o mesmo tempo e local. São uma comunidade composta de organismos de fecundação cruzada, os quais participam de um mesmo conjunto gênico. Como exemplos, então, de espécies alógamas, podemos citar abóbora, melancia, melão, milho, girassol, centeio e entre outros. Algumas formas, então, para a gente melhorar geneticamente as populações alógamas na prática são cruzar populações geneticamente distintas, selecionar plantas dentro de populações, introduzir genes de outras espécies por meio artificial, indução de mutação. E já como tipos de seleção, né, em populações alógamas, a gente possui a população interpopulacional, que é entre populações, e a seleção intrapopulacional, que é dentro da população. A variabilidade genética, então, de inúmeras espécies vegetais, ela gerou diversos estudos visando a seleção e combinação de genitores, né, para a formação de híbridos que atenda aos requisitos do mercado ou também para a formação de novas populações que apresentem determinado nível de segregação oriundas do cruzamento desses genótipos dentro do processo de melhoramento. O melhoramento de plantas de girassol, então, como exemplo, agora focando mais no girassol, ele tem como objetivo o maior ganho no rendimento de grãos e de óleo. Estudos, então, eles sugerem que através de técnicas multivariadas é possível avaliar a divergência genética das populações de girassol. A seleção recorrente, então, ela é uma técnica para o melhoramento de girassol que tem como objetivo a concentração de alelos favoráveis, mantendo a variabilidade genética da população. E os métodos utilizados no melhoramento de girassol, eles são, então, o método de seleção massal, seleção recorrente e, principalmente, o de reservas de Putoivite, que é para obtenção de linhagens puras, que quando obtidas elas são, então, incluídas no método genealógico ou e-book, né? Para obtenção, então, do produto comercial que é desejado. O primeiro método, então, de melhoramento genético, que é utilizado em girassol, foi o de seleção massal, onde é avaliada a população original e é selecionado um número de plantas com base no fenótipo. Esse método, então, ele dá origem a variedades que ainda não foram muito trabalhadas geneticamente ou para caracteres de alta herdabilidade, né? E já a seleção recorrente, ela é uma técnica para o melhoramento que objetiva a concentração de alelos favoráveis, mantendo a variabilidade genética da população. As populações que são melhoradas através desse método, elas podem ser utilizadas diretamente como variedades de polinização aberta, ou então para a obtenção de linhagens endogâmicas utilizadas na produção de híbridos. Com tudo isso, então, né, o método mais importante que contribuiu para o desenvolvimento do girassol, ele foi delineado por Pustovoit, por 2 homens, né, que é o método de reservas de Pustovoit, o qual elevou, então, a concentração de óleo nas sementes de girassol para 50%. Esse método, ele se baseia em uma seleção recorrente com a avaliação das progênies de meio-irmãos para posterior recombinação. Ele é um método efetivo para porcentagem de óleo, precocidade e produtividade.
Após feito, então, o cruzamento entre as linhagens, ocorrem os processos de avanço de gerações que formarão os materiais híbridos que estarão disponíveis no mercado. Para o girassol, então, o avanço de gerações ele ocorre principalmente pelo método genealógico e por bulk. O método genealógico, então, ele tem como princípio a seleção de plantas individuais a partir da geração F2, que são colhidas, isoladas e semeadas em linha na geração F3. Quando ocorre, então, a seleção das melhores famílias e dos melhores indivíduos, né, dentro dessas famílias. O processo ele vai se repetir até que a maioria dos locos vão estar em homozigose. Já o método bulk, ele vai ter como princípio avançar a população sem nenhuma seleção artificial, né? Até que a maioria dos locos estejam em homozigose. Então, ele consiste na seleção a partir da F2, né? Onde as plantas são colhidas em conjunto e tomada uma amostra de sementes para a obtenção da população F3. O processo ele vai se repetir por algumas gerações, né? Quando então são colhidas plantas individuais e que vão dar origem às famílias para serem avaliadas então em experimentos com repetições, até serem identificadas as melhores linhagens puras. A gente pode concluir, então, né, que para se ter um entendimento da genética de populações, é necessária a compreensão dos conceitos básicos de genética. Esse estudo, ele auxilia, né, nos métodos de melhoramentos de plantas, e ele não se refere apenas à constituição genética dos indivíduos, mas também à transmissão dos genes de uma geração para outra. Então, eu espero que, de alguma forma, eu possa ter ajudado para o entendimento de todos, né, de alguma forma. E também agradeço a atenção.